Olá, boa noite. Nós estamos em mais um Reflexões Psiquiátricas. Nós vamos conversar hoje com o professor Leonardo Machado sobre assuntos muito importantes, não só da prática psiquiátrica, mas do interesse geral. Nós vamos conversar hoje sobre felicidade, psiquiatria positiva, o que é isso? Psicologia positiva. Será que existe essa tal felicidade? Parece que daqui a pouquinho vai virar letra de música, essa tal felicidade. Mas nós vamos conversar com um grande especialista, um psiquiatra, um professor que tem estudado muito a respeito desse assunto. Vamos ouvir o professor Leonardo Machado. Os amigos estão entrando. Rosa, boa noite. Boa noite, boa noite. Clarissa, boa noite. Estamos esperando os amigos para uma entrevista muito especial. Mônica, boa noite. Vários colegas psicólogos e psiquiatras. Marcinha, boa noite. Estava falando. Vários colegas psicólogos e psiquiatras. Margot, boa noite. Professor Leonardo chegou. Vou chamá-lo. Opa! Professor Leonardo Machado chegou. Opa! Olá, professor. Boa noite. Professor, o senhor está bom? Tudo beleza, tudo caminhando. Tá E bom. como é Então que você vamos nos está? chamar de você e você, pode ser? Pronto, acabamos as formalidades de você e você. Tá Tá bom. bom. Leonardo, muito obrigado por você ter aceito esse convite. Eu sei que você está muito ocupado dando um monte de cursos, falando do seu livro, e me sinto muito honrado de você ter aceito o meu convite. Na realidade, eu também me sinto bastante honrado com o convite, até porque, eu acho que eu nunca falei, né? Mas vou falar agora em público para ti. Eh, Tem um livro que tu organizaste, que é o Psiquiatria Básica, né? Acho que eu lembro que quando eu era estudante de medicina, uma preceptora então me deu esse livro, falou desse livro e de certa forma foi um dos contatos bem importantes que eu tive com a psiquiatria, então por isso que também é uma honra e uma alegria poder estar conversando contigo sobre esse tema. Quer dizer que quando eu já estava publicando o livro, lá na frente você ainda era estudante de medicina, é isso? Era estudante, Tá certo. pelo menos esse livro aí, Psiquiatria Básica, eu era estudante de medicina, não era residente ainda não. Foi um contato, eu era acadêmico de psiquiatria, ou seja, dava plantão na emergência psiquiátrica aqui de Pernambuco. E aí esse livro era bem interessante. Eu gostei bastante porque dava essa visão, embora o termo seja básica, qualquer livro de psiquiatria acaba não sendo básico, né? Porque Uhum. sempre aprofunda questões e o próprio tema é bastante profundo em si. Então, E mas eu era agora é minha estudante. vez. Agora é minha vez de estudar e aprender com você, com o seu livro, que nós já vamos falar daqui a pouco. Acho que a última vez que nos vimos, bem antes dessa pandemia, demos aula juntos em Belém do Pará, não é isso? Como sempre, uma aula sua inesquecível, extraordinária, numa mesa que estávamos juntos. Mas eu vou te apresentar brevemente e depois, como sempre, eu vou pedir para que você conte um pouco a sua trajetória, como é que você, podendo fazer tanta coisa mais normal, foi ser psiquiatra. Né? Professor Leonardo Machado é psiquiatra, psicoterapeuta, professor da Universidade Federal de Pernambuco, palestrante, escritor. Teve um trabalho muito bonito agora, durante a pandemia, coordenando o atendimento em psiquiatria, psicoterapia. Acho que é um ótimo assunto para você falar para a gente. Então, já agradecendo a tua vinda, eu queria perguntar para você, faz de conta que você está na sua análise e conta para nós aqui, por que você resolveu virar psiquiatra? Como é que começa essa sua história? Olha, eu acho que começa com um grupo Balint Júnior, que eu participei na faculdade, porque eu não entrei na faculdade de medicina pensando em fazer psiquiatria. Na realidade, eu imaginava na época fazer oncologia.
E teve esse grupo Ballant Júnior, que os estudantes faziam um processo seletivo, e a nossa função basicamente era conversar com o paciente nas enfermarias. Eu escolhi, obviamente, a enfermaria de oncologia de adultos, porque pensava que ia fazer oncologia. Mas na realidade eu comecei a ter um contato com outra visão, que não era a visão, digamos assim, apenas do diagnóstico, mas era a visão de conversar com a pessoa e ver a história de vida, porque era isso que a gente passava na supervisão. Deixa eu só te interromper, porque as pessoas que nos acompanham, muitas das pessoas não são psiquiatras, psicólogos. O que é um grupo Balint? Vamos começar Vamos a começar com explicar. isso. Pois é, tivemos aí um grande psicanalista, psiquiatra, né, chamado Michael Balint, que ele tem um livro muito interessante, que tem vários na realidade, mas tem um dos que é o médico, a doença, o médico e o seu paciente, algo nesse trocadilho. E ele percebeu que muitas das queixas que os pacientes tinham, ele não sabia se era queixa em si ou o ato de se queixar, né? E aí ele, então, reunia médicos, na época, médicos não psiquiatras, médicos generalistas, inclusive, no hospital em que ele trabalhava, para justamente fazer mais ou menos o que eu fiz como estudante, que era levar a discussão de um caso clínico, não basicamente preocupado com diagnóstico, tratamento medicamentoso, que exame pedir, que exame não pedir, mas ver justamente os conflitos que estavam permeando a vida da pessoa e também a relação médico-paciente, né? Então, isso ficou conhecido como Grupo Balint. Na época que o Balint fez, pelo que me consta, eram basicamente médicos que participavam, mas hoje em dia você tem grupos Balint com profissionais em geral, não só médicos levando as suas vivências, né? Então, era isso que a gente fazia como estudante de medicina. Eu acho que eu estava no terceiro período, mas naquela época confesso que era alguma coisa mais próximo da psiquiatria, embora não seja bem psiquiatria, mais uma visão psicanalítica, né? Mas era alguma coisa mais próximo da área psi. Mas a primeira vontade que eu tive mesmo era fazer neurocirurgia. Então eu acompanhei neurocirurgia lá o residente de neurocirurgia do Hospital da Restauração aqui de Recife. Aí vi que não era muito o estilo de vida que eu queria ter, nem o principal interesse que eu queria. Eu não queria abrir a cabeça fisicamente das pessoas, mas eu queria talvez entender um pouco mais as pessoas e a mim mesmo. Aí achei que talvez neurologia fosse mais próximo do que eu queria. Fiz 2 pesquisas como estudante em neurologia. Então a psiquiatria realmente veio mais para o final da faculdade, quando eu fui passar então pelas cadeiras de psiquiatria. Então, basicamente, 2 professores marcaram muito a minha formação, porque foram meus professores na Universidade de Pernambuco, onde eu me formei, que é a professora Kátia Petribu e o professor Antônio Peregrino. Então, eram aulas muito boas. Outros professores também, mas esses eu acabei tendo contato pós-residência, durante a residência, me tornando, de certa forma, amigo, como os considero. E me lembro que Kátia, então, né, como a gente chama ela, falou assim: Léo, se você quer mesmo pensar em psiquiatria, se você não quer neurologia, você tem que ir lá para a emergência da Tamarineira para ver os pacientes, para ver se você gosta. Aí ela me conseguiu um plantão na Tamarineira, que é o Hospital Ulisses Pernambucano aqui, e aí eu comecei a ver que gostava muito. O primeiro paciente que a gente atendeu foi um paciente com esquizofrenia, e eu vi, poxa, é isso que eu quero entender. Eu não quero basicamente entender o porquê de uma alteração de um movimento, e sim uma alteração de um comportamento, de uma emoção. E aí realmente foi ficando. Aí dei plantão como acadêmico, 1 ano e meio lá, 6 meses voluntário e 1 ano como concursado, né? Acadêmico concursado. Aí foi mais ou menos assim, né, que eu comecei a me interessar. E você depois fez residência em psiquiatria, fez seu mestrado, seu doutorado. Exatamente. Foi tudo muito junto, assim, né? Passei logo de primeira na prova de residência. Na época eu fiz aqui em Pernambuco e também na Bahia. Mas, enfim, como era mais ou menos parecido o serviço, fiquei aqui, né? Fiz logo depois que acabou, entrei diretamente no mestrado, porque eu fui até aí, fiz um estágio aí em São Paulo, na USP. Eu lembro que o professor Valentim Gentil veio fazer uma palestra aqui na nossa jornada, como tu vieste recentemente, quer dizer, vieste assim, né, vieste virtualmente falando, e ele fez uma palestra memorável, e eu era residente, eu acho que eu era R2 no 2º ano de psiquiatria, e apresentei um caso clínico, né,
E aí ele viu e veio conversar comigo de forma muito, achei bastante até muito simples, muito humilde, né? E me parabenizou, deu vários toques em relação ao caso e falou, olha, por que você não vai lá conhecer o nosso serviço? E aí eu falei, eu não estava pensando em fazer nenhum estágio fora, mas enfim, não podia perder a oportunidade. E aí fiquei aí um mês no IPQ, fazendo um estágio. E aí tive contato com o professor Hermano Tavares, que foi meu co-orientador de mestrado, mas o meu mestrado meio que começou aí. Por quê? Porque Uhum. eu tinha conhecido um artigo científico do Hermano que era sobre felicidade, que foi publicado na revista de psiquiatria da USP, e era Felicidade, uma revisão. Então, quando eu era terceiro período, ou seja, já no final da residência, eu quis ver se esse tema que eu gostava, filosoficamente falando, felicidade, tinha também algum assunto vinculado com a psiquiatria, com o comportamento. Encontrei esse artigo, li e mandei um e-mail para ele e ele respondeu. A outra autora principal também respondeu e me deu vários toques de o que estudar, etc. E quando eu cheguei aí, eu falei, olha, professor, eu que mandei o e-mail para o senhor. E aí ele, que legal, Começou a conversar, né? Eu acompanhei o serviço que ele coordena e então surgiu a ideia do mestrado, né? De estudar o bem-estar em psiquiatras. E o professor Amaury Cantilino, que foi meu preceptor da residência, então abriu todas as portas e foi mais ou menos assim também que eu fui caminhando para a área acadêmica. Foi tudo muito rápido assim, sabe? Bom, só estamos falando de amigos, né? Kátia, Uhum. Pellegrino, né? A Mauri. Eu vou fazer uma homenagem agora para alguém que entrou, que eu tenho certeza que você partilha. A nossa doce amiga Leila Ferreira, que está aí, né? Que beleza. E eu vou dizer para ela que chegou há poucos dias esse livro do irmão dela, Dirceu Ferreira, com as máximas dele que são maravilhosas. Uma delas é A Saudade e a Ficção da Memória. Olha que bonito. Que beleza. Vale a pena o livro do irmão da Leila. Agora eu vou perguntar uma coisa para você, então. Você sabe que a gente aqui no HC tem um grupo vinculado ao Ambulim que estuda ética e felicidade. Então está todo mundo aí querendo aprender muito com você. Quando a gente fala de felicidade, você tem inúmeras definições, muitos critérios, e Uhum. provavelmente até hoje nunca ninguém alcançou essa felicidade completa por muito tempo para poder defini-la. A primeira pergunta para você é a pergunta que você se faz, a primeira pergunta no seu livro. Uhum. Né? Existe felicidade? Pois é. E eu vou começar então trazendo, eu estou vendo aí a bandeira da Grécia. Eu É vou isso mesmo. começar, né? Eu vou começar trazendo uma das coisas que eu adoro e nessa pandemia gosto tanto que aproveitei e estou fazendo um curso de especialização em filosofia antiga, que é uma coisa que eu já estudava, mas às vezes falta um foco, né? Então a PUC-Rio abriu um curso de especialização para pessoas simples mortais, não filósofos como eu, para podermos entender um pouco mais, aprofundar um pouco mais, e está sendo bem interessante, está sendo uma coisa muito prazerosa. E aí, acho que o grupo de pessoas, como várias questões aqui do Ocidente que estudou, foram os gregos mesmo. E eu acho que uma definição interessante que eles colocam, você encontra no Banquete de Platão, quando o Platão, né, na boca lá dos personagens, especialmente na boca de Sócrates, mas na boca de uma sacerdotisa que foi a mestra de Sócrates, segundo o livro lá, a Diotima, ela Uhum. vai dizer que existiriam dois tipos, né, extremos de pessoas. O idiota, que não sabe que é idiota, o sábio, e existiria o meio termo, que é o idiota que sabe da sua idiota. Na verdade, não idiota, ignorante. É porque é quase a mesma Uhum. coisa, né? É quase a mesma coisa. O ignorante que não sabe que é ignorante, o sábio e o ignorante que sabe que é ignorante. E nesse conjunto de questões, ele vai dizer que o sábio tem aquela virtude máxima que a ética grega estuda, né, que seria a sabedoria. Então, a virtude máxima, a ética máxima que eles estudavam seria a sabedoria. Então, provavelmente, o sábio é o detentor da verdadeira felicidade, ou da felicidade, digamos, que eles buscavam.
E como eles próprios diziam, o filósofo ele se situava nesse meio termo. O filósofo era um ignorante que saberia da sua ignorância. Por isso, então, Sócrates remetia que sabia que nada sabia, porque pelo menos ele era diferente dos ignorantes que não sabem que são ignorantes. E por saberem da sua ignorância, eles tentam buscar a sabedoria, ou seja, a felicidade ou a eudaimonia ou evdaimonia, como o professor como o Taki me falou, que seria evdaimonia, que eram Eudaimonia. conceitos que eles tinham mais, né? Evdaimonia, não era bem felicidade. Mas isso seria uma meta, um ideal a atingir e algo que a gente nunca vai atingir. Mas que nem por isso nós devemos parar de perseguir. Como filósofo, e ele vai dar o nome que o filósofo seria o daimon, ou seja, o intermediário. Assim como o amor, e aí vem o discurso de Diotima, que o amor não seria um Deus, Eros não seria um Deus. Eros seria um intermediário entre um estado de ignorância, que não sabe o que é ignorância, e a sabedoria plena. E talvez um estado de penúria, do qual o Eros seria filho, né? Um penúria que tem poros, né? E por isso ele sairia desse estado de penúria para um estado de completude, digamos assim, que nunca se chega, mas que talvez seja uma meta a atingir. Essa é a visão mais filosófica que eu acho que é importante a gente ter esse conceito, mas óbvio que quando a gente vai estudar na psiquiatria, na psicologia, nós temos que diminuir o conceito, mas sem perder, digamos assim, a perspectiva da complexidade do conceito. Quando a gente faz isso, a gente entra no chamado valor heurístico, né? Nós tornamos um conceito estudável e até mensurável, mas sabendo que nós estamos diminuindo o que é o conceito. Então é isso que a gente estuda, digamos assim, na psiquiatria positiva, na psicologia positiva. Não é essa felicidade completa que é um ideal que nos movimenta, assim como o amor, a sabedoria, né? Assim como a filosofia, assim como o próprio Eros, que é interessante porque o Platão podia colocar outro termo, podia colocar filha, né? Que seria amor mais, digamos assim, saber, o próprio filósofo seria Filo, né? Amor filo, pela amizade, é amizade. amizade. Então é Amizade. um tipo de amor mais fraterno. Ele poderia colocar o ágape, né? Mas ele colocou eros, ou seja, esse amor mais próximo de nós também, um amor que a gente já talvez conheça mais facilmente enquanto carnais, enquanto seres humanos. Mas dizendo que isso por si só não é algo ruim, algo negativo, né? Então acho que esse ponto, quando estudamos na psiquiatria, na psicologia, na neurociência, que é um tema que tem sido estudado bastante na neurociência, a gente tem que ter a percepção de que nós estamos diminuindo um conceito sem deixá-lo simplório, ou seja, estamos simplificando sem deixá-lo simplório, mas para apenas podermos dialogar, conversar sobre. Uhum. Simples sem ser simplista, não é isso? Uhum. Estão me pedindo para eu mostrar de novo o livro do Dirceu Ferreira e o seu livro, Psicologia Positiva e Psiquiatria Positiva. Você escreveu um capítulo que eu imagino, não sei se você lembra, quando eu li o seu capítulo sobre filosofia grega, eu fiz questão de te mandar um e-mail dizendo que eu estava absolutamente encantado pelo seu capítulo. Você conseguiu fazer num capítulo um excelente resumo da filosofia grega. Mandei um e-mail para você te parabenizando. Na filosofia, até os pré-socráticos, a preocupação é do que é feito o universo, não é? A cosmologia, etc. A partir de Sócrates é que a gente começa com o nox et ixum, conhece-te a ti mesmo. Ele fala que uma vida não pensada é uma vida que não merece ser vivida. Há uma garantia de que se a gente começar a refletir sobre a vida, se a gente tiver uma postura filosófica sobre a nossa vida, a gente vai ser feliz? Primeiro eu vou começar respondendo que lembro muito do e-mail e me foi motivo de muita alegria, né, no sentido mesmo do termo, ou seja, senti muito prazer e fiquei muito feliz. E acho, já começo assim, dizendo que isso é uma coisa bem importante dentro do estudo do bem-estar, da felicidade. A gente conseguir expressar, então o professor o Takis mandou lá uma mensagem, um e-mail, de forma bem espontânea. Isso é bem interessante, porque me pegou de surpresa e eu pude me saborear ali. Poxa, coisa tão bacana, né? Eu li o livro do professor, eu vou falar o professor só para poder mostrar o meu sentimento na hora,
e ele, de forma muito gentil, está mandando, porque ele podia ficar, digamos assim, achando bom o capítulo, achando bom o livro e ficar na dele, sem transmitir. Mas o fato de transmitir é bastante importante. Se o outro não vai ter, digamos assim, a capacidade de escutar um elogio sem ficar muito envaidecido, talvez é porque o problema é do outro, né? Não é meu que estou fazendo um comentário positivo. Então, acho que isso é bastante importante no campo Legal. da, da, né, do dia a dia, a gente expressar mais, né, o que a gente sente, não só as coisas pesadas, as coisas dolorosas, mas expressar a admiração, expressar a alegria por ver algo que a gente gosta. E a gente também é saber aceitar, né? Saber aceitar, digamos assim, um elogio, uma congratulação. Isso ajuda, pelo menos é uma coisa chamada savoring, Aham. saborear, né? Nós vamos E, falar disso depois, mas é uma expressão de gratidão pela alegria que você me deu, né? E aí, e a filosofia? pois Filosofar é, te deixa mais feliz? eu acho que não. Não acho também que deixe mais triste, mas acho que não há garantias, né? Eu acho que não há garantias. Acho que filosofar, assim como entrar num campo científico, pesquisar, faz com que a gente entre num campo de incertezas, né? E esse campo de incertezas nos mobiliza uma mudança, nos mobiliza uma reflexão, nos mobiliza a capacidade de questionar, mas isso não necessariamente nos dá garantias de felicidade, né? Ou de um sentimento melhor. Às vezes, ao contrário, quando a gente sai das nossas certezas, sai do nosso lugar comum, gera até um certo incômodo, gera até uma certa angústia, porque a gente está indo para um local novo. E o novo representa, de certa forma, uma angústia fundamental. Talvez por isso que o medo do morrer, o medo da morte, seja um medo tão compartilhado entre seres humanos, porque é o medo desse novo que por mais que a gente tenha, digamos assim, teorias ou notícias do campo de vista filosófico, religioso, acaba sendo uma situação de novo. Então, filosofar, né, eu acho que talvez, certamente, um filósofo poderia dizer com mais propriedade, mas o que eu conheço não me dá garantias do qual é o passo. Uhum. Uma amiga nossa aí do canal, a Cláudia Sgaib, perguntou isso, que você já está respondendo. Existem evidências de que os povos antigos viviam essa busca? Já começamos falando dos gregos, né? E Uhum, acho que uma das coisas do nosso grupo, ele chama ética e felicidade, porque está dentro dos gregos uma ligação indelével entre ser ético e beleza e ser feliz, não é? é, Uma outra escola grega que eu acho que tem muito a ver com o budismo, que são os estoicos. uhum, Os estoicos, você vai me dizer melhor do que eu, planificam, quer dizer, eles apresentam a ideia, entre outras, de que a felicidade reside no não desejo, uhum. né? Do não apego. Quer dizer, muito budista também isso, né? Parece muito. Uhum, Você acha que esta coisa, este não apego, é compatível com a nossa vida uhum, hoje em dia, com a nossa vida uhum. prática? Pois é, eu acho que o primeiro ponto importante é que os filósofos antigos, a filosofia antiga, tem um autor chamado Pierre Hadot, que é um filósofo francês, que escreve filosofia como um modo de vida. E ele defende essa tese exatamente. E é uma tese totalmente defensável. Por quê? Porque, por exemplo, quando tem lá Platão fundando a academia, Aristóteles fundando o liceu, não eram escolas como a Universidade Federal de Pernambuco, por exemplo, a Universidade de São Paulo, em que a gente vai e aprende um conteúdo técnico. As pessoas viviam nas escolas, né? Elas faziam toda uma mudança de fato geográfica e a filosofia só tinha sentido, especialmente para os filósofos antigos, se tivesse uma aplicabilidade, né? Uhum. E nesse sentido, acho que um dos auges maiores foi realmente o helenismo, do qual os estoicos são um grande símbolo, né? Especialmente nos dias de hoje, em que a gente talvez está recorrendo muito ao estoicismo e a um conhecimento oriental para poder, talvez, aprender um pouco mais a viver. É engraçado que os helenistas, o período helenístico da Grécia, ele vive justamente naquele momento em que Alexandre o Grande ele está dominando e os gregos não podiam mais, digamos, os atenienses especialmente, não podiam mais ir na ágora exercer a democracia direta, né? Eles não podiam mais porque tinham um império.
Então, é como se o tema voltasse mais ainda para o sofrimento, para a felicidade, e cada um foi dando a sua proposta. E os estoicos, eles, sem sombra de dúvida, são uma das escolas mais criativas e mais interessantes e que dão muitos subsídios para a gente poder tentar aplicar no dia de hoje. Eles falavam exatamente isso, simplificando o que o Tak colocou, mas acho que sempre tem que pensar que é um ideal, né? Porque se também fica muito preso a um ideal, certamente a gente vai sofrer muito e vai entrar justamente no contrário da felicidade, porque não me parece compatível com a vida humana, ou pelo menos com a maior parte de nós, mortais, um desapego 100%, né? Ou um não desejo, né? Acho que não desejar é até meio contraditório a gente pensar em relação nisso, né? O próprio Platão, que eu acho interessante, quanto mais você estuda filosofia antiga, mais você vê que muita coisa é pouco original. E a gente pensava que muita coisa era original. Platão fala de desejo e ele fala nesse livro, O Banquete, né? O amor, ele nasce do desejo de possuir algo. Então nós temos um desejo, até pelo que somos seres que temos uma capacidade de amar. Então se a gente quer ser um ser amoroso, a gente precisa perceber esse desejo. E o desejo não é uma coisa muito controlável. A gente pode talvez perceber o desejo e eventualmente direcionar o foco do nosso desejo, mas sobretudo não ficar aprisionado na dor de perceber a própria dor. Então acho que talvez é o ideal que os estoicos colocavam, mas mais uma vez, não ficando muito preso, porque senão a gente seria quase um super-humano e esse super-humano seria parecido com a ideia de perfeição, que às vezes é o problema que a gente encontra em algumas pessoas que têm uma visão mais transcendente, é que elas às vezes tentam entrar nessa transcendência estando ainda na imanência de uma vida. E aí é meio conflitante, sempre geralmente leva ao conflito. Então talvez uma coisa mais assim prática, né? Você tem um ideal, mas olha, esse ideal é um ideal a seguir, mas não necessariamente um ideal a atingir hoje. E é contraditório, mas aí onde nasce que a filosofia e o comportamento humano são contraditórios, né? São duais. Claro, a nossa amiga Sheila está dizendo que não desejar é morrer. Uhum. Sem fazer muita apologia dos gregos, mas você vai me permitir, o Nietzsche disse que tudo que era para ser dito em filosofia já foi dito pelos gregos, o resto era Uhum. detalhe. Né? Uhum. Mas agora, para sair dos gregos, a última dos gregos, tá bom? Tá bom. Havia também a questão da felicidade entre os gregos, mas a felicidade entre os gregos era não uma questão individual, era uma questão da Uhum. polis. Né? Não se admitia que o indivíduo pudesse ser feliz sem que a sua comunidade, a sua polis, as pessoas também pudessem partilhar dessa felicidade. Vamos nos remeter ao Brasil de hoje. Você acha que no Brasil de hoje é possível ser feliz com o que você tem à sua volta? Pois é, eu acho que é importante a gente não perder a capacidade de se decepcionar. E aí vem um problema contraditório do estoicismo, né? Se a gente fica muito, digamos assim, impassível, né? A gente vai acabar ficando meio sem se decepcionar com o hediondo. E é importante a gente se decepcionar com o hediondo para não se transformar também em uma pessoa hedionda, que tem atos hediondos. Então eu penso que não dá para você viver totalmente deslocado. O que é que eu tento fazer, né, nesse Brasil que estou, né, nesse Nordeste onde vivo e amo? Eu tento ser um pouco, fazer um pouco com meus alunos, fazer um pouco com aquelas pessoas que estão ao meu redor, que de certa forma gostam de mim ou admiram de alguma maneira, tentar fazer essa pequena transformação social, né, no rincão onde eu estou, né? E aí eu me sinto um pouco menos, um pouco mais útil e um pouco menos desesperançoso, né? Por outro lado, estudando filosofia grega, estudando o passado, eu acho interessante que você vê, tem uma professora que é especializada em mitologia e especializada também na literatura antiga, então tem lá os livros de Homero, né? Pelo menos Homero não sabe se bem foi uma pessoa ou foi um conjunto de pessoas, enfim. Mas tem lá a Ilíada, a Odisseia, e aí ela narrando um pouco a história, colocou algo interessante, que desde aquela época existia relatos lá no livro de Homero de corrupção,
de problemas na política, etc. E ela coloca assim: o meu pessimismo é homérico, ou seja, vem desde antes. E esse olhar que antes não era tão bom assim, não era tão ideal, de certa forma ajuda a ficar um pouco menos desesperançoso, eu penso, né? Porque você vê que o problema vem, não que não esteja hoje, acho que está muito, né? Mas que o problema vem de gerações. O próprio Platão, ele escreve a Carta Sétima. Existem algumas cartas, mas a carta sétima parece que é dele mesmo. E você vê um Platão meio triste mesmo. Por quê? Porque aquela democracia, que veja que coisa curiosa, quem condenou o mestre dele, né, foi a democracia. E o mestre que trazia uma fala interessante. Então ele estava extremamente decepcionado lá com o governo, tudo, e com a forma, né, da política, com a Grécia, com Atenas. E ele escreve isso lá, dizendo assim que a maior parte, a coisa mais séria da filosofia que a gente estuda na academia, eu não escrevi nos livros, está na doutrina entre os iniciados ali. E é interessante que, pensando nisso, vou resumir em 3 pontos. O modo de fazer, de viver político dos gregos antigos, antes do movimento socrático, do movimento sofístico também, era basicamente as famílias aristocratas. Mas a Uhum. aristocracia, antigamente, era a aristocracia do sangue, ou seja, a pessoa nasce aristocrata ou não. E se nasceu, pronto, pode ter um, um partilhar lá da governabilidade do governo. Aí os sofistas, que eram um grupo de pessoas lá que eu tinha uma visão muito, até meio ruim, porque Platão e Sócrates e Aristóteles dão uma visão muito ruim só deles, mas eles trazem também a possibilidade de dizer assim, a arete, né, o areté, que seria a excelência, a aristó, vem da excelência, Uhum. né? Então, a aristocracia seria o governo dos excelentes, mas o excelente que nasceu excelente. Aí os sofistas diziam o seguinte: olha, a gente pode ensinar a excelência. Então, eles foram os primeiros professores da antiguidade. E o Platão, de certa forma, né, no livro República, ele também fala de uma república que seria governada pelos excelentes, pela areté, por uma aristocracia, mas uma aristocracia ético-moral. Ou seja, a filosofia buscava uma excelência mais ético-moral. Então, acho que a gente não pode esquecer desse ideal, né? E por isso que faz muito tempo que eu, particularmente, já que a gente está tocando em política, faz muito tempo que eu não vou. Quer dizer, desde que porque eu não tenho muito tempo de votante, né? Então, tenho metade da minha vida votando, mais ou menos. Acho que mais da metade da minha vida foi meio decepcionado. Então, eu É. poderia concordar com essa professora de que o meu pessimismo em relação à política partidária no Brasil, especialmente que é onde eu estou, né, é bastante antigo, mas ao mesmo tempo esse pessimismo não me traz inércia. Eu Isso. tento fazer dentro do que eu posso, né, dentro dos meus alunos ali, o que é que eu posso fazer. E é curioso que eles sabem assim que eu não faço política partidária na sala de aula, mas eu ensino o que eu acredito, eu falo o que eu acredito. Isso vai fazendo com que eu tenha pessoas que são dos polos extremos, né? Não necessariamente que fazem coisas negativas, ao contrário, eu acho que eu tenho ficado muito esperançoso estar aqui com essa geração nova de médicos. Eu acho que tem vindo um pessoal muito interessante que, enfim, por um motivo ou outro, tem uma visão política partidária, de qual ou tal, que muitas vezes divergem entre si, mas são pessoas que, em geral, têm me dado mais combustível para ser professor, que é, aliás, uma coisa complicada também no Brasil, né? Complicado você Complicadíssimo. ser, né? Você ser professor público assim, né? Eu fico pensando porque eu não sou só professor, né? Então tem a profissão médica, etc. Mas é uma coisa que às vezes dá um pouco de decepção. E o que me carrega um pouco as energias, no caso da esperança, são os próprios alunos, são os relacionamentos humanos, né? É, eu confesso a você que eu vim para essa live esperançoso de estar feliz com a vitória do Biden, mas isso ainda não aconteceu. Então nós vamos ter que Não esperar um acontece. pouquinho mais. Né? Eu vou lhe fazer uma pergunta pessoal, me permita, mas você me surpreendeu muito. Porque, em geral, nós psiquiatras evitamos falar de religião. Uhum. Né?
quando alguém nos pergunta qual é a sua religião, a gente devolve dizendo por que isso é importante, ou dizendo isso não é importante. Importante é o que você pensa. E eu vi você falar muito sobre espiritismo, Uhum. felicidade, psiquiatria. Entendi que você professa a doutrina espírita. Eu sou sim. Uhum. Você acha que os limites, quando a gente é espírita, os limites entre a religiosidade e a psiquiatria ficam bem marcados? Não, não. Eu nasci numa família espírita, sabe, Taki? E então já tenho desde do berço ali, ou seja, meus pais já eram espíritas, enfim, aqui em Pernambuco, é a Federação Espírita Pernambucana, onde eu faço algum trabalho voluntário, né, hoje em dia. E também faço palestra. Então, antes mesmo de ser médico, antes de estar médico, antes de fazer vestibular de medicina, com 17 anos de idade, eu comecei a fazer palestras sobre o evangelho, sobre o espiritismo, algo que acreditava. E até hoje eu continuo porque eu acredito nesse ideal de fazer algo diferente, entende? De fazer algo do bem, algo que seja, não necessariamente que nos torne perfeitos hoje. E aí eu falo com bastante conhecimento de causa, porque é muito comum dentro de uma visão evolucionista, espiritual, você pensar assim, vou chegar numa perfeição, mas não tenho certa paciência de chegar, digamos assim, um passo de cada vez. Ah, então eu não sei, não saberia dizer o que é que, como eu não seria. Uma coisa interessante, acho que essa resposta coloca bem emblemática. Hoje, um residente, que é residente de psiquiatria nosso, ele era estudante ainda de medicina, ele se conhecia também, porque, enfim, como eu faço palestra há muito tempo, antes mesmo de ser médico, a internet está bem aí para todo mundo ver, então ele sabia da minha religião, da minha visão de mundo nesse aspecto. E aí, num evento que eu tenho falado sobre psiquiatria, ele então me perguntou: ô professor, poxa vida, eu gosto muito do espiritismo, mas eu acredito em tudo menos no espírito, na existência do espírito, ou seja, na imortalidade da alma. Aí eu Sei. brinquei: olha, se você só não acredita nisso, você tá bem, é um espírita bem interessante, porque é um preceito básico ali do que existe alguma coisa em nós, ou algo em nós, ou nós somos isso que sobrevive à morte. Mas ele perguntou: como é que o senhor acredita? Como é que o senhor sabe? E nunca tem ninguém me parado para pensar, para perguntar isso, né? Nunca tinha me deparado com essa pergunta, nunca tinha pensado sobre isso. E eu respondi para ele mais ou menos assim: olha, eu não sei te dizer, porque eu já nasci, né, numa família espírita, isso faz parte da minha cultura, parte da minha visão. Eu não sei te dizer como é que eu seria se eu não acreditasse, porque eu já acredito nisso, já faz parte de mim. Ah, E tu não tem preocupação em ter certeza? Eu falei: olha, não tenho preocupação. Se eu morrer e não existir nada que eu acredito, pelo menos foi uma boa ilusão, me manteve tranquilo durante a minha vida. Uhum. Agora, se for verdade, a gente se encontra do outro lado, eu vou me encontrar com Freud, vou me encontrar com todo mundo que não acreditava, se for verdade. Se não for, beleza, me ajudou nessa doce ilusão a viver um pouco mais na vida. Esse talvez seja o princípio parecido com o estoicismo, né? Não quero ter certeza das coisas. E essa é uma coisa interessante que eu acho que ajuda a diminuir um pouco a ansiedade. Houve uma época, assim que eu estava me formando, e já que a gente está entrando nesse ponto, eu me lembro que eu passei, tá, aqui por que hoje chamaria de cyberbullying, né? Uma pessoa da área fez várias difamações a meu respeito, enfim, infundadas, né? Mas enfim, fez. Isso me doeu muito, porque eu estava no início da minha profissão e isso me gerava um certo desconforto, um medo, por causa disso, talvez, que você está falando, porque existe uma certa visão de que ter uma religião é ser meio ignorante, é ser meio idiota, porque você precisou recorrer a alguma coisa, né? E também, além de outras coisas que essa pessoa falou, isso me gerou um medo muito grande. Eu me recordo que eu recorria a meus preceptores para perguntar o que é que eles achavam, e todos, né, falam assim: Léo, a gente conhece você, você está no final da tua residência, sabe da tua integridade, da tua ética, fica tranquilo. Essa pessoa que está falando ao contrário, é uma pessoa muito complicada. Se você continuar fazendo o que você faz em silêncio, ou seja, não responde, não entra em atrito, não entra em grandes confusões, né? Então eu me lembro que uma dessas professoras falou assim: ó, Léo,
porque alguém me falou, olha, para tu conseguires algum sucesso profissional, tu vais ter que abdicar da tua visão, porque é um pouco vexatório você ser um professor de federal, um cara com doutorado, essas coisas todas, e ter esse tipo de visão religiosa, né? Escutei isso de mais de uma pessoa, inclusive. E aí eu fiquei pensando, eu achei isso muito, na verdade, estranho, né? Porque se nós somos psiquiatras, nós somos terapeutas e dizemos que sabemos lidar com a diferença, então eu fiquei pensando, se não souber lidar com um ser diferente, esquisito, que consegue lidar com essa ambivalência do crer e do não crer, né? Que uma parte de mim talvez creia, outra parte não crê e consegue ficar ali juntando essas duas partes, convivendo com a incerteza. Então acho que seríamos um engodo, né? Estaremos fazendo um engodo porque conseguimos aceitar os outros, mas não aceitamos a nós mesmos. E uma psicanalista, professora minha, eu achei fantástica a fala dela. Ela falou assim, meu filho, professora, né? Então ela me via como gostava muito, e falava assim, olha, você não vai deixar de ser o que é, porque isso é o que você é. Não deixe de ser o que você é. Então eu acho isso muito bonito, né? Tipo, não deixe de ser o que você é. Você vem com isso, você tem isso em você. E isso me fez com que eu continuasse, enfim, continuasse minha trajetória e hoje a gente consegue, digamos assim, ter um relativo compromisso, um relativo sucesso, né, que faz parte de quem é comprometido com a ética, comprometido com alguma coisa de tentar fazer diferente. E faz com que eu possa falar um pouco mais tranquilo, mas de fato não é um tema muito tranquilo, TAC, para a gente falar no meio acadêmico, no meio psiquiátrico. Sabe que tem um amigo que pesquisa muito isso aí, espiritualidade e saúde mental, que é o Alexander Moreira de Almeida, Sim, né? foi nosso colega lá no HC. Ele pesquisa bastante isso aí e a gente se conheceu nos congressos de psiquiatria e ele fica brincando comigo, Léo, você é escorregadio demais, porque eu não pesquiso isso, né, espiritualidade e saúde mental. Mas ele falou que eu era tão escorregadio em relação a isso que eu aceitei publicar algumas coisas e uma das coisas que a gente fez foi um capítulo com ele, eu e ele fizemos sobre como diferenciar, né, experiências espirituais nesse nível e com fenômenos psicóticos, que é uma coisa que eu gosto. A gente tem lá na Federal, coordena junto com Isabela Pina, que foi nossa residente, agora é preceptora, passou no concurso da EBSER, Rodrigo Marques. A gente coordena um ambulatório de primeiro episódio psicótico lá da Federal. Então é uma coisa que eu gosto de estudar. E aí eu não sabia que tinha tanto estudo acadêmico, tanto estudo científico diferenciando essas coisas. E um dos estudos que eu gostaria de citar é da organização, da Associação Mundial de Psiquiatria. Eles têm lá o World Psychiatry, né, o jornal deles. E esse jornal deles fez um estudo, quer dizer, publicou um estudo muito grande com psychs, que seriam, entre aspas, na nossa fala brasileira, seriam médiums, né? Não necessariamente médios espíritas, mas médios da Umbanda, médios do Candomblé. Mas eles estudaram lá os psychs, que seriam os espiritualistas que referem ter esses fenômenos. E aí tem vários dados interessantes que mostram assim, não é muito bem a fenomenologia que vai diferenciar, ou seja, não é muito bem aquela coisa de classificação de primeira ordem, de Curtin de segunda ordem, né? Sintomas de primeira ordem dele, mas sim a vida, muitas coisas que tem a ver com o impacto disso na vida. E aí a gente fez recentemente, tem um médium assim, que eu acho bem interessante, que tenho muito contato também, que é o Divaldo Franco, um baiano, que tem uma obra social fantástica lá na Bahia. E a gente teve lá fazendo uma entrevista psiquiátrica, como se fosse antigamente a etnopsiquiatria, né? Indo em loco e fazer entrevista psiquiátrica. Eu e minha esposa, que é psiquiatra da infância e adolescência, e para tentar ver, né, do ponto de vista acadêmico, o que é que teria de diferença nesse indivíduo. Porque ele seria, digamos assim, não seria uma pessoa com esquizofrenia, por exemplo. E ele tem hoje 92, 93 anos. E aí a gente está publicando. A minha esposa, o Rodolfo Furlan, que é até o residente aí do IPQ, o próprio Alexander Moreira e o acho que é Alexandre Locke, que Sim, é, sim, né, aí também. a gente está publicando um relato de caso sobre esse Divaldo Franco, com uma revisão da literatura sobre como diferenciar esses dois fenômenos aí,
publicando no jornal, no Journal of Nervous and Mental Disease. Então, eles aceitaram o artigo aceito para publicação. Depois, de repente, a gente passa, eu te passo quando publicar, que é Parabéns. bem interessante. Parabéns. Bom, deixa eu te falar, só para reforçar o que você falou, que religião não é coisa de idiota, e dizer-se ateu não te torna um homem mais avançado, um homem mais científico. Já entrando na psiquiatria positiva e na psicologia positiva, eu vou fazer duas perguntas numa. A nossa amiga mineira aí da Lobato, que tem Banzo do Rio de Janeiro, pergunta se psiquiatria positiva é ter psiquiatria negativa. Eu queria que você respondesse. A segunda é religiosidade do ponto de vista religiosidade e espiritualidade, do ponto de vista de resiliência. Quer dizer, quem tem uma religião tem menos depressão, tem menos alcoolismo, tem menos droga. Quer dizer, a religiosidade é um fator importante de resiliência, de resistência aos transtornos psiquiátricos? Acho que o primeiro, eu sempre falo isso, inclusive no livro a gente coloca que, olha, o fato de colocarem psiquiatria positiva tem que ter cuidado com o termo, assim como psicologia positiva, para não imaginar que a psiquiatria, digamos, que a gente faz, né, no consultório seria uma psiquiatria negativa, né, ou seja, a psiquiatria tradicional. O termo foi proposto pelo professor Dilip Jesse, ex-presidente da Associação Americana de Psiquiatria, meio que inspirado na psicologia positiva e, consequentemente, com a inspiração, olha, ao invés de estudarmos apenas as emoções de valência negativa, ou seja, classificadas pela neurociência mais como negativas, mas negativas não porque são ruins, negativas porque é o tipo de classificação de acordo com a valência das emoções, ou seja, o que isso gera de desconforto, né? Geralmente gera um desconforto. Ou então o comportamento de retração, o comportamento de inibição. Então estou falando das emoções básicas, tristeza, medo, nojo, que é o disgust, né? E a própria raiva. Então geralmente a gente estuda muito isso do ponto de vista da psicologia, da neurociência, da psiquiatria tradicional, e aí o positivo vem porque vem um foco nas chamadas emoções positivas e nesse outro lado da vida. Agora é um termo americano, né? Então eventualmente você vê ali o ponto de que psiquiatria positiva pode se confundir às vezes com algumas pessoas que não aprofundam, seria uma positividade tóxica, o que seria bastante incompatível com a prática psiquiátrica, porque nós pegamos as pessoas quando estão num seu momento de dor muito grande, né? Elas não vêm fazer um check-up psiquiátrico conosco, elas vêm porque estão com depressão, estão com transtornos de ansiedade, ou seja, estão com as emoções negativas, classificadas como negativas, visíveis. São quase, eu falo assim, são tão fortes e tão presentes que para um psiquiatra é quase palpável, né, o que ela diz, porque a gente aprende a ver isso todo o tempo e vê em nós também algumas dessas emoções. Então acho que esse é um ponto importante, tá? Dito isso, os pontos de convergência de psiquiatria positiva, de psicologia positiva com religiosidade e espiritualidade acabam sendo bastante, né? Então é muito comum você ter, no nosso livro, tem um capítulo sobre espiritualidade, no livro do Dilip Jesse tem também sobre espiritualidade, porque acaba que tem muitos temas em comum que você estuda, mas o campo de pesquisa de espiritualidade e saúde é um campo, digamos assim, independente da psiquiatria positiva. E o que é que a gente vê? Espiritualidade seria, digamos assim, mais esse conceito geral, né? Enfim, só porque talvez algumas pessoas não saibam. Então, espiritualidade seria uma sensação de que nós temos de conexão com o transcendente. Se a gente pegar, por exemplo, o conceito de Cloninger, de personalidade, a espiritualidade tem a ver com essa sensação de autotranscendência, essa sensação de que a gente tem de conexão com algo a mais. Pois bem, aí dividimos em religiosidade, né, que seria um pouco mais vinculada à religião, mas a religião seria algo mais institucional. E a religiosidade seria o que a gente mais mensura. As escalas, elas têm dificuldade de mensurar a espiritualidade em si, porque é uma coisa muito etérea, talvez. Então, elas mensuram mais, por exemplo, a escala da Duke University. Então, terça-feira, coincidentemente, dessa semana, a gente falou com o Alexander Moreira na TV NUPS, ele tem lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, que basicamente foi felicidade e espiritualidade. Então, esse tema foi abordado um pouco mais, mas lá eu falei o que eu falo como exemplo.
Uma das pesquisas que eu conduzi em relação ao bem-estar foi no meu doutorado, tentando ver o bem-estar dos estudantes, antes de aplicar uma intervenção de psiquiatria, de psicologia positiva neles. E essa mensuração dos estudantes, os estudantes da Federal daquele momento, tiveram uma associação contrária. Como assim? Quem tinha uma pontuação maior nessa escala de Duke, de religiosidade, pontuou menos nas escalas de bem-estar, ou seja, as pessoas que tinham maior religiosidade, inclusive a religiosidade intrínseca, que seria essa coisa mais próxima da espiritualidade, pontuaram menos no bem-estar e pontuaram mais nas escalas de ansiedade, de preocupações. Esse foi um dado, por exemplo, que não é um dado encontrado muito na literatura, porque realmente a literatura mostra que grande parte das vezes as pessoas que têm religiosidade maior, quer seja por uma questão de religião ou por uma questão de espiritualidade, as pessoas que têm esse fator de vida, elas tendem a passar pelas dificuldades da vida, por adoecimentos, por perdas de pessoas, com uma visão diferente, e isso pode ajudar na resiliência, inclusive ajudar no bem-estar das pessoas. Mas é importante entender que estudo e estatística não é igual à vida pessoal de todo mundo, né? Então, sei lá, 90% das pessoas, para 90% das pessoas isso é verdade. Mas se 10% das pessoas estão encaixadas em outro ponto, para aquelas pessoas não é verdadeiro. Por exemplo, nos estudantes de medicina desse momento, não era verdadeira essa máxima. Ou esses encontros, não máximo, esses encontros, né? Essas convergências dos estudos. Então, de modo geral, a gente pode dizer com tranquilidade hoje que temos muitos dados que mostram que religiosidade e espiritualidade e a própria frequência a uma religião está associada a maior bem-estar e a maior possibilidade de resiliência, mas que não é uma verdade absoluta, que você tem exceções. Talvez o grande segredo seja o que se chama de coping ou de coping, ou seja, estratégias de enfrentamento. Eu falei aqui uma forma de enfrentar a incerteza que eu próprio lido, né, com o meu residente hoje, ele na época era estudante de medicina, e eu falei, olha, eu pego essa teoria e lido e tento pegar as coisas úteis para a minha vida. Agora, eu posso ser alguém que tem uma visão espiritual da vida e pegar mais essa questão de se cobrar uma perfeição, de se cobrar ser 100% perfeito, e isso trazer um coping religioso negativo. Quando eu fico adoecido, eu fico pensando, é coisa do diabo, é coisa de um obsessor apenas, é coisa de um... Enfim, eu pego uma estratégia negativa, e talvez isso é que esteja por trás de como a espiritualidade pode, ou a religiosidade pode também trazer consequências tão diferentes para cada pessoa, né? É o que você disse. Eu já vi trabalhos mostrando que religiosidade extrínseca, muitas vezes, confere àquele indivíduo uma questão punitiva, uma questão de cercear. Então, o camarada fica deprimido, ele fica culpado de estar deprimido. Quer dizer, a religiosidade pode jogar ao contrário, né? Pode. Seria o coping negativo, né? Você pegar ali a teoria da questão e pegar justamente os pontos que mais são de autocobrança. Geralmente o coping negativo, ele está ligado a isso, a ficar se cobrando mais, a ficar não aceitando a sua própria humanidade, as suas próprias questões humanas, né? A nossa colega Márcia Gonçalves, que é do nosso grupo lá do HC, ela pergunta qual é a importância da gratidão, do perdão, do auto-perdão, do otimismo em relação à nossa busca de bem-estar, em relação à felicidade, resiliência. A gente começa talvez respondendo com auto-perdão. O auto-perdão, por exemplo, seria algo que pode se encontrar numa visão religiosa, mas às vezes não. E aí o que a psicologia positiva tem resgatado, o que ela tem tentado resgatar em alguns temas como gratidão, que eram majoritariamente falados pela religião, ou estudados teoricamente pela religião, digamos assim, ela tem estudado e tentado fazer pesquisas científicas, não muito preocupado se isso é verdade ou não, mas preocupado na implicação de vida. Então, nós temos vários dados que maior gratidão, especialmente gratidão, porque quando você tem um pouco mais de gratidão, facilita você ver não apenas o que é que você está faltando, mas o que você já tem. Não só o que está faltando na tua vida, mas o que você já tem. Quando você vê isso, fica mais fácil você deslocar da questão de um sofrimento e ver também outras perspectivas. Então, tudo isso tem um impacto
E talvez uma das técnicas, por exemplo, da psicologia positiva é falar assim, ao invés de a gente ficar buscando sempre o máximo, ou seja, maximizar demais tudo, a gente pode buscar a satisfação. Eu não preciso ser o melhor, eu não preciso ser o principal. Eu posso ver que o que eu construí já está bom e isso pode me estimular a conseguir mais ou não, ou pelo menos me fazer com que eu saboreie aquele momento. Então, esses construtos, eles acabam trazendo um impacto bastante interessante, quer seja na prevenção, ou seja, antes do adoecimento chegar à prevenção primária, quer seja no impacto posterior do tratamento, etc. Agora, eu acho que o ponto importante sempre é não ficar numa visão de se cobrar demais. Eu me lembro de uma pessoa que não gostava muito da palavra, uma paciente no caso, não gostava muito da palavra gratidão, porque quando ela pensava em gratidão, ela pensava em cobrança de ser grato 100% do tempo. Então, para ela, as estratégias de intervenção mais úteis que a gente conversou foram a estratégia de savoring, de saborear, de satisfazer-se um pouco mais e também de se congratular, de congratular a si mesmo, congratular, ou seja, parabenizar os outros. Isso fez com que ela ficasse mais fácil de acessar as emoções positivas do que a própria gratidão por causa dos conceitos que ela tinha e não vai ser tão rápido que você vai desfazer conceitos. E aí, por que isso? Porque resiliência não é a capacidade de não se curvar. Não é isso resiliência, isso é resistência. Mas resiliência é se curvar e voltar ou próximo ao que era antes, que a gente não volta a ser o que era antes, a gente está sempre mudando. E para ter resiliência não dá para você ter gratidão 100% do tempo. Você vai ter enxaqueca, vai sentir dor. Não vai ficar pensando, ainda bem que essa enxaqueca me ensinou algo. Não, na hora da dor, meu amigo, a dor dói. E por isso que a dor dói, por isso que a psiquiatria vai ter sempre espaço, porque nós somos humanos e a dor dói, né? Ela não vai. Depois é que a gente vai tirar um aprendizado, depois é que a gente pode tirar um aprendizado. O próprio Viktor Frankl é um exemplo disso. O aprendizado dele não foi todo durante o campo de concentração, né? Foi posterior também, ele refletindo sobre. Uhum. O Felipe está falando aí de como um bambu, esse é outro exemplo que a gente dá, né? Como as árvores do Caribe que vergam ao vento para não quebrar. Né? Você sabe que a gente foi estudar gratidão e isso também depende da cultura. A gente foi dar uma olhada que entre os coreanos, se você faz muitas... se você oferece muita gratidão, agradece demais, etc., muita gente não gosta disso. Porque para o coreano isso te dá um ônus. Quer dizer, agora eu estou devendo para ele alguma coisa. Quer dizer, você joga uma bomba em cima do cara, também é cultural. Né? Você falou do Viktor Frankl, né? Que é um cara muito, muito caro, não é? A você cita muito no livro. A questão de ter um projeto na vida é uma coisa importante. E tem um colega nosso da Universidade Federal da Paraíba, o Igor, que pergunta assim, a gente pode mudar de projeto ao longo da vida? Vou começar pelo final. O Viktor Frankl vai dizer, inclusive, que o nosso projeto de vida precisa, inclusive, ser modificado ao longo da vida, não pode ser uma coisa estática, porque quando eu era mais adolescente eu tinha uns objetivos, quando eu tenho agora a determinada idade eu tenho outros objetivos, né? Então é preciso, inclusive, mudar os projetos, consequentemente, o sentido de vida, os propósitos. Agora, o que acontece é que o Viktor Frankl vai falar de um supra-sentido, que geralmente quando a gente pensa de sentido de vida, a gente está pensando muito na questão espiritual da coisa, mas questão espiritual da coisa seria para Viktor Frankl o supra-sentido. Então esse supra-sentido talvez seja um pouco mais imutável para cada um de nós, mas os sentidos de vida, os propósitos, os projetos de vida, eles são não só podem mudar, como são importantes que sejam mudados, porque fala mais de uma flexibilidade mental. E flexibilidade mental não é flexibilidade ética, é flexibilidade mental, é importante para a saúde mental nossa, né? Se adaptar às situações tem a ver com resiliência, tem a ver com essa possibilidade de construir bem-estar. Tem uma... Opa, acho que você paralisou, não? Tá aí. Tá aí. Você fala de esperança e tem alguns autores que não gostam muito de esperança, né? Os estoicos, depois
acho que o próprio Nietzsche, ele diz assim, esperança é algo que te joga para um futuro incerto e você acaba não olhando o que você tem agora. Quer dizer, Uhum, esperança vem junto com medo. Quer dizer, quando você tem esperança uhum, de vir o sol, você tem o medo de que possa vir a chuva. Então, quando você tem uhum, muita esperança... Isso é paradoxal, né? O senso comum. Que a esperança, muitas vezes, te tira da reflexão do momento presente, de olhar para o momento presente. Você fala muito de esperança. Quer dizer, esperança... Como é que você vê essa reflexão de que esperança também, muitas vezes, te joga para algo uhum. que te impede de viver o que você tem aqui no presente? Eu acho que isso é uma reflexão fundamental. Tem um filósofo mais contemporâneo chamado Auguste Comte-Sponville, que tem chamado Felicidade Desesperadamente. E o que é que ele fala? Ele propõe justamente isso, que olha, para você ser um pouco mais feliz, nós precisamos desesperar, ou seja, não esperar tanto. A felicidade sem a esperança, porque ele tem essa colocação. E eu acho que é uma colocação muito pertinente, mas é importante entender, né, do ponto de vista da psicologia positiva, a proposta da esperança não é uma proposta de apenas se projetar para o futuro, ou seja, apenas de esperar o futuro. Né? É uma proposta que eu até brinco com a palavra, né? Tem a espera, mas tem a parte mais da ação. Então seria esperar agindo. Essa seria a principal característica da esperança. Tem um autor chamado Snyder que ele vai dizer que a esperança tem três componentes fundamentais, que seria o componente do objetivo, da meta, de você ter essa meta, o objetivo de você ser flexível no caminho, porque você às vezes vai precisar modificar o caminho, mas o outro ponto é você agir. Né? Então, agir, essa ação, tira essa perspectiva apenas passiva da esperança, né? Essa perspectiva de ficar apenas esperando. Agora, para ter esperança, de certa forma, você também tem que esperar, ou seja, ter paciência. Não dá para você pensar num projeto futuro e querer fazer esse projeto futuro hoje. Tudo. Você vai Uhum. ter que fazer pequenas partes, mas tem que ter sim um pouco de paciência, né? Que seria a capacidade de você esperar também as coisas acontecerem. Então, acho que é importante sim pensar nessa questão que o Sponville fala, né? A felicidade sem ficar esperando demais, você ter mais um pragmatismo de colocar essa motivação, mas entender que uma coisa leva a outra. Quanto mais você age, mais você vai podendo. Eu falei até isso, né? Eu tenho uma certa desesperança, um certo pessimismo do ponto de vista político-partidário que me impossibilita de ser um cara muito partidário, mas eu tenho uma esperança muito grande que me mobiliza enquanto profissional, enquanto professor, enquanto palestrante, de tentar fazer o que eu posso. Ou seja, eu não fico pensando só nas metas maiores, mas em metas pequenas que eu posso fazer, sabe? Que está mais ao meu alcance. Então, nesse sentido, eu acho que a felicidade pode incluir a esperança, desde que você tenha essa percepção, que é muito bem colocada aí pelo táxi. Eu acho que faz sentido. Você tem mais 5 minutos que a gente pararia agora? Tá. Temos Então, sim. para te perguntar uma coisa. Muitas pessoas colocam a esperança ali na frente, num determinado lugar. Né? Eu serei feliz quando chegar lá, etc. E às vezes põe muito distante. Eu já vi também, eu sei que você gosta de um poeta espanhol, Antônio Machado, que Uhum, diz que caminante não há caminho, se hace caminho al andar. Não é isso? uhum. Vamos dizer para as pessoas, se acredita nisso, que a felicidade, o prazer é o da caminhada e não da chegada lá. Quer dizer, você bota a felicidade lá na frente e não tem fruição, não tem prazer com o percurso que você faz. Você acredita nisso? Não, acredito. Acho que não, você até perde um pouco a capacidade de sentir, porque você está colocando muito no futuro, colocando muito no porvir, né? E eu acho que, remetendo um pouco para o início da proposta platônica, do conceito platônico de filosofia, como sendo um intermediário entre um estado de ignorância, que não sabe que é ignorante, e um sábio, que nunca vamos chegar a ser, né? Ou seja, esse estado de uma... que o Spinoza fala de beatitude, por exemplo, né? O Spinoza é muito influenciado também na sua formação por uma visão religiosa, digamos assim,
ele vai falar desse estado maior. Então parece que religião, filosofia, o próprio senso comum fala de alguma coisa que talvez a gente tenha no futuro. Mas se a gente não faz hoje, ou seja, se Sócrates não se põe a filosofar hoje, se o Spinoza coloca lá, a virtude seria uma potência, né, que faz a gente agir e não apenas esperar. Então, se essa coisa não faz a gente agir, certamente a gente vai ficar muito distante. E eu acho que, na verdade, eu penso que a arte, poesia, artistas, músicos. Se não fosse psiquiatra, eu seria músico. Eu estudei 12 anos aqui no, quer dizer, dos 12 anos até os 18 no Conservatório Pernambucano de Música. Então a linguagem da música, no caso da época era música erudita, com violão erudito, essas coisas todas. A linguagem da música me salvou, talvez, se quisermos usar uma palavra mais religiosa, né? Manteve um pouco a minha saúde mental na adolescência e nos dias de hoje. Então a arte é uma coisa fantástica que às vezes nos diz sem dizer, né? Nos diz sem conceituar, porque ela tem a ver com o lado emocional da vida, ela aciona em nós esse outro tipo de conhecimento. Então essa poesia é muito linda. Caminhante, né? O caminheiro, não existe um caminho, o caminho se faz com caminhar. Eu acho que isso fala de modo bonito toda a discussão filosófica, ético. Eu acho bastante interessante. Eu penso, pelo menos eu tento ser coerente com essa visão que eu acredito, sabe? Você falou de Spinoza, né? De conatos, né? Ele chama de conatos, Uhum. a potência ele chama de conatos. Só para encerrar, voltando a falar de religião. Houve um tempo na Idade Média, e ainda acho que algumas religiões nos trazem isso, onde a felicidade tem a ver com a transcendência, não com a imanência. Uhum. Quer dizer, a felicidade neste mundo é apenas o sofrimento ou imperfeição, a preparação para uma real felicidade que fica do outro lado. Uhum. Uma pessoa te disse, o Espiritismo te diz que o sofrimento é necessário para ultrapassar determinadas coisas. Acho que o catolicismo fala disso também. Como é que você vê essa história da religião te dizer que a infelicidade aqui é apenas a preparação para uma felicidade futura? Eu acho que tem que ter muito cuidado com essa visão, sabe? Certamente, se eu não fosse espírita, eu não sei exatamente como é que eu daria conta nesse meu lado espiritual, né? Ou seja, essa minha vontade de crer em algo que não seja só imanente. Talvez eu fosse para o orientalismo, fosse para o budismo, talvez eu fosse para esse caminho ali. Mas, de qualquer maneira, eu sou muito pragmático. E no próprio espiritismo tem sim. Acho que qualquer visão religiosa, qualquer visão de mundo, ela acaba tendo duas visões ao mesmo tempo, né? Tem pessoas que pegam a visão da expiação, né? Que seria a fala mais espírita, da expiação como se fosse uma coisa de sofrer por sofrer, né? Mas ao mesmo tempo tem outras pessoas, né? O próprio Allan Kardec, que seria ali o indivíduo que sintetiza a visão do espiritualismo nesse aspecto. E eu até cito um livro que eu gosto muito, tá? Do Arthur Conan Doyle, que era o autor de Sherlock Holmes, né? Ele é médico e ele viveu nesse período ali em que Allan Kardec mais ou menos viveu, né? Um pouco depois. Mas ele escreveu um livro chamado A História do Moderno Espiritualismo. Porque ele era espiritualista, ele abraçou um pouco, mas o espiritualismo, quando surge naquele momento, mais ou menos contemporâneo ao espiritismo, é porque o espiritismo foi o que mais, digamos assim, conseguiu perdurar. Mas em vários países da Europa você tinha visões sobre o espiritualismo, que seria uma coisa mais ampla. O próprio, por exemplo, os ingleses, os espiritualistas ingleses, do qual ele faz parte, não acreditavam na reencarnação, né? E é um ponto bem importante do espiritismo. Só para você ver como budismo não tem uma única visão, você tem os budismos, né? O próprio judaísmo, que eu pensava antes que era uma visão mais monolítica, não é uma visão monolítica, você tem várias visões. Então é mais ou menos isso também com a interpretação do espiritismo. Embora você tenha ali uma base, como o catolicismo tem uma base, mas você tem no catolicismo a própria possibilidade de pegar a visão católica e ficar mais punitiva, e ficar a moderna, digamos assim, autopunição, mas é uma autopunição psicológica e não autopunição física.
Mas você pode também pegar ali o catolicismo, a visão católica, e fazer mais ou menos como Madre Teresa, né? De falar do amor, de falar dessa questão de transcendência, no sentido de transcender não necessariamente o futuro, mas transcender o que nós somos. Porque se a gente ficar só o que a gente é, sem pensar também nos frutos que nós podemos dar, a gente pode se acostumar com a falta de ética, achar isso do humano mesmo, e a gente pode pensar, sei lá, agora, né, a questão lá da audiência, que eu fiz até uma postagem, eu vi a audiência, né, e me chocou aquela audiência, né, pública, a audiência pública não, a audiência de justiça, né, da justiça em relação, sem entrar no mérito jurídico, que eu não teria capacidade para poder pensar, mas a própria audiência em si me pareceu uma segunda violência em relação à mulher. E se eu não consigo me transcender, certamente eu vou achar isso normal, vou dizer que é isso mesmo, que todo ser humano não tem muita possibilidade. Então, acho que transcender vai também nesse aspecto, de você transcender o que você é hoje, mas não no amanhã, digamos assim, de uma outra realidade espiritual, depois da morte, mas amanhã mesmo, né? Amanhã mesmo, ou seja, quando eu estiver daqui a 2 anos, 5 anos, o que é que eu posso fazer nesse projeto de vida para mudar um pouco? A gente começa a ter, digamos assim, alguma mudança social, porque a gente vai achar talvez que é isso mesmo e, enfim, vamos esperar que Biden, eu espero também que ele ganhe, mas tem algumas coisas que são independentes do eleitorado americano, do eleitorado brasileiro, até com qualquer presidente que você não concorde, que você até tenha um certo nojo moral, né? Que é engraçado, a nossa ínsula, ela tanto tem nojo de coisas nojentas, fisicamente falando, do alimento nojento, mas a nossa ínsula, uma parte do nosso cérebro também tem nojo de aspectos morais. Então, eu penso que alguma parte de nós, biologicamente falando, nos possibilita esse asco moral que faz com que a gente tente fazer algo diferente, porque é a coisa da ínsula também, não é só a coisa, digamos assim, externa, né? O asco moral, o hediondo também, de certa forma, pode acionar a nossa ínsula. Senão a gente vai achar que tudo está bem, né? A psicopatia, eu vou levar o meu psicopata para casa e o cara que tenta fazer algo bem, algo de bom, ele vai ser apedrejado. Mas também não deixa o psicopata no governo, né? Porque aí também não dá certo. Né? Não, não dá, não dá. Não. Aí é um estrago, né? Aí é Olha, um estrago. eu sabia que ia ser um banho, um show de cultura, de inteligência psiquiátrica, de inteligência filosófica. Eu acho que as pessoas, certamente, ao final disso, vão dizer: traz o Leonardo de volta, vamos continuar conversando. E, de fato, o seu livro merece, você tem muita coisa ainda a nos dizer. Eu não perguntei alguma coisa que você dissesse: olha, eu queria falar isso que você não me perguntou. Você falhou em não me perguntar isso, eu quero falar sobre isso. Ah, não, acho que conversamos até mais do que eu imaginava. Falamos de várias coisas, né? Acho que é isso, psiquiatria é ser curioso, gostar do humano e gostar de vários temas. Eu agradeço, na realidade, todo o convite e o carinho também tá aqui. Leonardo, eu agradeço demais o carinho, sou seu admirador, confesso, né? E para todo mundo que está assistindo agora e as pessoas que vão querer ver, vai ficar gravada essa live para poder ouvir com mais vagar ainda o que o professor Leonardo Machado passou para a gente. Cara, até a próxima, quem sabe a gente ultrapasse esse negócio do vírus e nos encontremos em algum congresso para brindar por essa tua live maravilhosa. Beleza, pô. Eu que agradeço. Para mim foi uma honra. Já falei no início, mas digo novamente no final e agradeço. Fico bastante feliz de saber do carinho que você tem por mim. Eu fico bastante feliz. Motivo de muita alegria e de felicidade. Felicidade possível. Não a felicidade ideal, mas a possível. Olha, um beijo a você, um beijo a todos que nos acompanharam. Boa noite. Tchau.